Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa noite para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E o Lotecando de hoje está imperdível porque tem prêmio acumulado e tem as análises dos jogos dos campeonatos estaduais, o concurso 887, contemplando os jogos dos estaduais pelo país afora. Canais de interatividade da Antena para você interagir, para você participar da nossa programação, são esses daqui. Anote aí, WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na Antena, do Instagram, @rádio Antena Esportiva. Siga a Antena Esportiva nas redes sociais. Você também pode interagir e acompanhar o Lotecando pelo nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo facebook.com/Antena Esportiva, facebook.com/Antena Esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com, radioantenaesportiva.com e também pelo nosso aplicativo que está disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Ou seja, não tem desculpa para você deixar de ouvir um novo jeito de fazer web rádio e não tem desculpa para você ouvir a nossa programação e interagir com a equipe antenada, tá certo? Muito bem, na semana passada tivemos o concurso 886 e no concurso 886 não tivemos apostas que gabaritaram os 14 jogos da programação. Por outro lado, 12 apostas acertaram 13 pontos e cada um destes apostadores levou para casa o prêmio de R$ 3.903,14. R$ 3.903,14. Dá para fazer um churrasquinho esperto no final de semana para mais de 100 pessoas com esse prêmio de R$ 3.903,14. A arrecadação total foi de R$ 1.186.050. R$ 1.186.050. Se você quiser saber outros detalhes, como os preços de combinações de apostas, a programação dos concursos da Loteca e muito mais, você pode consultar no site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein, porque o prêmio para o concurso 887, que está acumulado, tem estimativa de ser pago aí R$ 550 mil para quem acertar os 14 jogos, para quem gabaritar os jogos do concurso 887, portanto o prêmio é de R$ 550 mil, prêmio acumulado. Então, pegue papel, pegue a sua caneta e anote os jogos da programação do concurso 887. Vamos lá! Jogo 1, Corinthians e Santos, na coluna 1, no jogo 1, Corinthians e Santos no domingo. Jogo 2, Red Bull Bragantino e Palmeiras no domingo. Jogo 3, Guarani e Santo André no domingo. Jogo 4, ABC
e América de Natal no domingo. Jogo 5, Sport Recife e Vitória no sábado. Jogo 6, Fortaleza e Ceará no sábado. Jogo 7, Londrina e Coritiba no domingo. Jogo 8, Atlético Paranaense e Paraná Clube no domingo. Jogo 9, Figueirense e Avaí no domingo. Jogo 10, Atlético Mineiro e Tombense no domingo. Jogo 11, América Mineiro e Uberlândia no sábado. Jogo 12, Madureira e Bangu no sábado. Jogo 13, Fluminense e Boa Vista no sábado. E jogo 14, Botafogo e Vasco da Gama no domingo. Ou seja, a Caixa Econômica Federal separou 3 jogos do Campeonato Paulista, mais 3 da Copa do Nordeste, 2 do Campeonato Paranaense, 1 do Campeonato Catarinense, 2 do Campeonato Mineiro e 3 jogos válidos pelo Campeonato Carioca para a programação do concurso 887. Todos esses jogos vão ser analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. É o Lotecando que não te deixa na mão, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Antes da nossa série de análises, quero te convidar a continuar na Antena Esportiva logo após o Lotecando, porque a partir das 9 da noite você vai curtir as emoções de Vasco da Gama e Cabofriense. Jogo válido pela rodada 4 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nossa equipe estará em São Januário para contar as emoções desta partida com Jefferson Carvalho, Rodrigo Goniades e Daniel Kaiser. Não perca a partir das 9 da noite no site, no aplicativo, no YouTube e no Facebook da Antena Esportiva. Vamos então para o jogo 1, começando a nossa série de análises com Corinthians e Santos. Domingo, 11 da manhã, na Arena Corinthians, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo D com 4 pontos, já o Santos é o líder do Grupo A com 4 pontos ganhos, portanto as duas equipes lideram as suas chaves e têm a mesma campanha. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 66%. O Corinthians, que na rodada passada empatou com o Mirassol fora de casa em 1-1, e o Santos acabou vencendo o Guarani fora de casa por 2-1. As duas equipes ainda vão entrar em campo pela rodada 3, que está sendo disputada neste meio de semana. O Corinthians visita a Ponte Preta em Campinas nesta quinta-feira, enquanto o Santos recebe a Inter de Limeira também nesta quinta-feira na Vila Belmiro. Como mandante, o Corinthians fez 1 jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. O Corinthians estreou em casa e bateu o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Santos, como visitante, tem 1 jogo e 1 vitória, 100% de aproveitamento. O Santos que bateu o Guarani na rodada 2. De acordo com as probabilidades, temos 53% de chances de vitória do Corinthians na coluna 1, 19% de chances de coluna do meio e 28% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Santos. Portanto, fique de olho na coluna 1, porque o Corinthians é muito forte jogando em casa na Arena Corinthians, mas o Santos não fica muito para trás não. O Santos tem um bom time comandado pelo português Jesualdo Ferreira e até agora não perdeu no Campeonato Paulista. Você está ligado no som da Antena Esportiva, lembrando que os jogos que serão disputados hoje, como a gente está fazendo o programa antes destas partidas serem realizadas, você pode saber o resultado delas através dos comentários no nosso YouTube, no nosso vídeo do Lotecando no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, tá certo?
Muito bem, vamos agora analisar o jogo 2, que tem como protagonistas Red Bull Bragantino e Palmeiras. As duas equipes se enfrentam no domingo às 4 da tarde no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela rodada 4 do Paulistão. O Red Bull é o terceiro do grupo D, com apenas 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, 33% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o vice-líder do grupo B, com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até aqui e 77% de aproveitamento. O Toro Louco vem de derrota, perdeu para a Inter de Limeira em casa por 1-0 e nesta quinta visita o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Já o Palmeiras entrou em campo pela rodada 3 neste meio de semana e bateu o Oeste por 4-0, jogando como mandante. O Palmeiras que ainda não tem o Allianz Parque porque o estádio está passando pelo processo de troca da grama natural pela grama sintética. Então o Palmeiras mandando os seus jogos neste Paulistão no interior paulista. O Red Bull Bragantino vem de derrota e empate, já o Palmeiras conquistou vitória, empate, vitória, ou seja, 2 vitórias e 1 empate. Como mandante, o Red Bull jogou uma vez e perdeu, já o Palmeiras como visitante jogou uma vez e venceu. De acordo com as probabilidades, 26% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Red Bull Bragantino, 17% de chances de coluna do meio e 57% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Palmeiras, apesar do grande investimento do Red Bull Bragantino para a temporada 2020, o Palmeiras é o favorito para conquistar mais uma vitória no Paulistão, jogando fora de casa, jogando no interior paulista contra o Red Bull Bragantino, que até agora decepcionou nas primeiras rodadas do campeonato estadual. Jogo 3, Guarani e Santo André. As duas equipes se enfrentam no domingo, às 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Bugre é o vice-líder do grupo D, com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Já o Santo André é o líder do grupo B com sobras, 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento para o Ramalhão. O Guarani, que jogou pela rodada 2 em casa e perdeu para o Santos por 2-1, e nesta quinta-feira visita o Mirassol. Portanto, o Guarani vai cumprir ainda o jogo que tem pela rodada 3 do Paulistão, enquanto o Santo André já fez o jogo 3 e venceu o Água Santa dentro de casa por 1-0. Se o Guarani vem de 1 derrota e 1 vitória, o Santo André vem de 3 vitórias. Tá voando o Ramalhão neste início de Campeonato Paulista. Como mandante, o Guarani fez um jogo e perdeu justamente o jogo que fez contra o Santos na última segunda-feira, pela rodada 2, e o Santo André como visitante, um jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, o Guarani ainda assim é considerado o favorito. 52% de chances de vitória do Bugre na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 15% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Santo André, mas vale a dica do Maicon Santos em fazer a aposta dupla, seja Guarani ou coluna do meio, ou Santo André e coluna do meio, porque o Santo André vem embalado com 3 vitórias consecutivas nas 3 primeiras rodadas do Paulistão. E o Guarani, apesar de ter iniciado a campanha com vitória, vem cabisbaixo por conta da derrota para o Santos na última segunda-feira. Mas o Guarani ainda joga nesta quinta contra o Mirassol. Saindo de São Paulo, vamos agora para o Nordeste, mais precisamente para o Rio Grande do Norte.
Lá vão se enfrentar ABC e América de Natal pelo jogo 4 da programação do concurso 887 da Loteca, domingo 6 da tarde na Arena das Dunas pela rodada 2 da primeira fase da Copa do Nordeste. O ABC é o 8º colocado do grupo A, ou seja, é o lanterna, com 0 ponto. Fez um jogo e perdeu. Já o América de Natal é o 5º do grupo B, com 1 ponto ganho, 1 jogo, 1 empate, 33% de aproveitamento. Na Copa do Nordeste, as equipes de um grupo enfrentam as do outro grupo na primeira fase. Na rodada inaugural, o ABC perdeu fora de casa para o Confiança por 1-0, já o América ficou no empate sem gols com o Botafogo paraibano. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pelo Campeonato Potiguar. O ABC goleou o Açu por 5-0 e o América venceu o Potiguar por 3-1. As duas equipes já fizeram 5 jogos nesta temporada, então a gente contabiliza jogos pelo Campeonato Estadual e pelo Campeonato Regional. O ABC vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesma situação do América de Natal. Portanto, as duas equipes fazendo a mesma campanha. E as duas equipes que já se enfrentaram pelo Campeonato Potiguar deste ano com vitória do ABC. Portanto, no clássico Potiguar, o Alvinegro vai levando vantagem, pelo menos até agora em 2020. Pela Copa do Nordeste, a ABC ainda não atuou como mandante e o América de Natal ainda não atuou como visitante. De acordo com as probabilidades, 54% de chances de vitória do ABC na coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 25% de chances de coluna 2. Portanto, olho no ABC, mas como é clássico, fica até um pouco indefinido. Mas como eu falei, o ABC já ganhou do América de Natal este ano, já teve o gostinho de vencer o maior rival e por isso vem com a moral mais elevada. Lembrando que o ABC perdeu na primeira rodada da Copa do Nordeste e o América empatou. É mais ou menos o tira-teima do que aconteceu no Campeonato Potiguar, ABC e América de Natal, domingo, 6 da tarde. Jogo 5 do concurso 887 da Loteca, valendo o prêmio de R$550 mil para quem gabaritar, hein? Esporte Recife e Vitória, sábado 4 da tarde na Arena Pernambuco, pela rodada 2 da primeira fase da Copa do Nordeste. É o encontro de leões, é o leão pernambucano contra o leão baiano. O Sport Recife é o segundo colocado do grupo B com 3 pontos ganhos, 1 jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. E o Vitória é o 6º do grupo... na verdade, o Sport, só corrigindo, é o segundo do grupo A com 3 pontos ganhos. E o Vitória é o 6º do grupo B com 1 ponto ganho. O Vitória tem 1 jogo e 1 empate, 33% de aproveitamento. Na rodada inaugural da Copa do Nordeste, o Sport Recife bateu o CSE fora de casa por 1-0 e o Vitória, jogando em seus domínios, empatou sem gols com o Fortaleza. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pelos estaduais. O Sport Recife bateu o Central de Caruaru por 1-0 pelo Pernambucano e o Vitória empatou com a Juazeirense em 2-2 pelo Campeonato Baiano. O Sport até agora conquistou 2 vitórias e 2 empates neste ano de 2020. Então o Sport segue invicto, assim como o Vitória, só que o time baiano conquistou 1 vitória e 3 empates. O Vitória que não vence há 3 partidas, ou seja, acumulou 3 empates, mas mesmo assim segue invicto em 2020, neste início de temporada. O Sport ainda não atuou como mandante na Copa do Nordeste e o Vitória também não atuou como visitante na Lampions League. Então, de acordo com as probabilidades, 62% de chances de vitória do Sport Recife na coluna 1, 16% de chances de coluna do meio e 22% de chances
de triunfo do Vitória na coluna 2. Portanto, o Sport Recife é o favorito para conquistar a vitória na Copa do Nordeste, o que seria a segunda do Leão em 2 jogos pela Lampions League. O Vitória, que não faz uma campanha empolgante em 2020, nem pelo Campeonato Baiano, nem pela Copa do Nordeste, e por isso a torcida tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Jogo 6, Fortaleza e Ceará, clássico estadual, mais um, contemplado na programação do concurso 887 da Loteca. Fortaleza e Ceará, que se enfrentam neste sábado às 6 da tarde na Arena Castelão, pela rodada 2 da primeira fase da Copa do Nordeste. Muito bem, o Tricolor é o 7º do Grupo A, com apenas 1 ponto ganho, um jogo, um empate, 33%, e o Vozão é o 3º do Grupo B, também com 1 ponto ganho, um jogo, um empate, também 33% de aproveitamento. O Fortaleza estreou com um empate sem gols com o Vitória fora de casa, e o Ceará empatou em casa contra o Frei Paulistano de Sergipe 2-2. No meio de semana, as duas equipes jogaram pelo Campeonato Cearense. O Fortaleza bateu o Caucaia por 1-0 e o Ceará empatou o clássico com o Ferroviário em 1-1. Como mandante, o Fortaleza ainda não atuou, assim como o Ceará ainda não atuou como visitante na Copa do Nordeste. Neste ano de 2020, as duas equipes só jogaram 2 vezes. O Fortaleza conquistou um empate e uma vitória, e o Ceará vem de 2 empates, ainda não venceu em 2020. Lembrando que Fortaleza e Ceará entraram na segunda fase do Campeonato Cearense, estrearam na temporada 2020, no fim de semana passado, pelo Campeonato do Nordeste, pela Copa do Nordeste. De acordo com as probabilidades, 55% de chances de vitória do Fortaleza na coluna 1, 16% de chances de coluna do meio e 29% de chances de vitória do Ceará na coluna 2. É mais um clássico onde a decisão sai nos detalhes, então realmente fica difícil prever. Mas o Fortaleza leva uma certa vantagem porque tem um time mais arrumado e que é comandado pelo Rogério Ceni há 2 anos. Então o Fortaleza leva vantagem, até porque também o Ceará vem de reestruturação após quase ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Saindo do Nordeste, vamos agora para a região Sul. Jogo 7, Londrina e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 5 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Londrina é o vice-líder com 9 pontos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 66% de aproveitamento. Já o Coritiba é o 3º com 8 pontos ganhos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 77% de aproveitamento. O Londrina, na rodada passada, despachou o Toledo, fora de casa 3-1, e o Coritiba empatou em casa com o Operário Ferroviário em 1-1. Londrina e Coritiba que jogaram neste meio de semana contra Toledo e Operário Ferroviário, respectivamente. O Londrina vem de 3 vitórias e 1 derrota, já o Coritiba vem de 2 vitórias e 2 empates. O Coritiba segue invicto até agora no Campeonato Paranaense. Como mandante, o Londrina tem 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, e como visitante, o Coritiba vem de 1 jogo e 1 vitória, também tem 100% de aproveitamento, o que faz deste jogo 7 ser um dos mais equilibrados do concurso 887 da Loteca. Então, de acordo com as probabilidades, temos 22% de chances de vitória do Londrina, 33% de chances de coluna do meio e 45% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Coritiba.
o Coritiba, que teoricamente tem um time mais forte do que o Londrina, fez várias contratações, visando inclusive o retorno à Série A do Brasileirão ainda em 2020, e o Londrina que junta os cacos para se recuperar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo que envolve duas equipes que estão no top 5 da tabela de classificação do Campeonato Paranaense. É um jogo complicado de se prever, mas o Coritiba leva vantagem, apesar da vantagem ser pequena. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo no nosso Lotecando e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 887 da Loteca, valendo o prêmio de R$550 mil para quem acertar os 14 jogos. Não sai daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Se liga na Antena Esportiva. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. De volta no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Você está ouvindo o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva, e você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Canais de interatividade para você participar, para você deixar a sua mensagem, são esses daqui, ó. WhatsApp
DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você pode acompanhar a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Além disso, você pode nos acompanhar e participar da nossa programação através do facebook.com/Antena Esportiva, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo. Também você pode nos acompanhar pelo site radioantenaesportiva.com e pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store. Portanto, não tem desculpa para você deixar de acompanhar, para você deixar de ouvir um novo jeito de fazer web rádio. Muito bem, no bloco anterior analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 887 da Loteca, que está pagando um prêmio estimado em R$550 mil para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar todos os jogos da programação. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou no site das Loterias Caixa e também no aplicativo das Loterias Caixa até este sábado, 2 da tarde. O preço mínimo para as apostas feitas na casa lotérica custa R$3 e o preço mínimo para as apostas feitas nos canais online das Loterias Caixa custa R$30. Vamos agora analisar o jogo 8. O jogo 8 que tem como protagonistas Atlético Paranaense e Paraná Clube. Jogo que será realizado no domingo, às 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 5 da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Furacão é o líder com 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o Paraná Clube é o oitavo com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória e 1 empate. Também uma derrota, 44% de aproveitamento. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota para o Paraná Clube neste início de temporada. Os dois times que ainda vão jogar neste meio de semana, o último resultado do Atlético Paranaense foi a vitória diante do Londrina por 4-1 e o Paraná Clube perdeu para o Coritiba por 1-0. O Atlético visita o Cianorte nesta quinta-feira e também nesta quinta o Paraná recebe o Cascavel. Como mandante neste Campeonato Paranaense, o Furacão já fez 2 jogos e conquistou 2 vitórias com 100% de aproveitamento, o Furacão. Já o Paraná, como visitante, fez 2 jogos, conquistou 1 vitória e 1 empate, 66% de aproveitamento. Ou seja, são times que ainda seguem invictos, o Atlético como mandante e o Paraná Clube como visitante. O Atlético como mandante ainda não perdeu e o Paraná como visitante também não perdeu ainda. De acordo com as probabilidades, 60% de chances de coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 11% de chances de coluna 2, ou seja, o favoritismo é do Atlético Paranaense. Jogo 9, Figueirense e Avaí se enfrentam neste domingo às 4 da tarde no estádio Orlando Scarpelli pela rodada 4 do turno do Campeonato Catarinense. O Catarinão que tem a disputa em turno e retorno, com todas as equipes se enfrentando, portanto, em ida e volta. O Figueirense é o líder com 7 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias e 2 empates, 66% de aproveitamento. E o Avaí é o terceiro com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. O Figueirense já jogou neste meio de semana
e venceu o Joinville em casa por 2-1. Já o Avaí recebe o Brusque nesta quinta-feira. O resultado desta partida você pode conferir nos comentários deste vídeo no nosso YouTube, youtube.com/antenaesportiva. E no final de semana, o Leão bateu o Marcílio Dias por 3-1. Como mandante, o Figueira conquistou uma vitória e um empate em 2 jogos, 77% de aproveitamento, e o Avaí como visitante, um jogo, um empate, 33% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos uma promessa de jogo equilibrado. Isso porque é mais um clássico estadual contemplado no concurso 887 da Loteca. 35% de chances de vitória do Figueirense, 38% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória do Avaí. Portanto, fique de olho na aposta dupla ou até mesmo na aposta tripla neste jogo 9 do concurso 887 da Loteca. Clássico entre Figueirense e Avaí, o clássico da ilha, o clássico de Floripa. Vamos subir um pouquinho no mapa para analisar o jogo 10. Atlético Mineiro e Tombense. Domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 4 do Campeonato Mineiro. O Galo é o líder com 7 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 66% de aproveitamento. E o Tombense é o 7º colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. O Tombense tem um jogo a menos, porque no final de semana passado, a equipe da cidade de Tombos iria receber o Cruzeiro. Só que por conta das fortes chuvas que caíram na região de Tombos, a partida acabou adiada e Tombense Cruzeiro foi decidido no sorteio. Tombense Cruzeiro, que era o jogo 3 do concurso 886 na semana passada, e de acordo com o sorteio deu coluna do meio. Nos últimos jogos, o Atlético Mineiro já jogou neste meio de semana, empatou com Coimbra em 0-0. O Tombense também já entrou em campo neste meio de semana e ficou no empate sem gols com o Boa Esporte. Ou seja, 2 equipes que vêm de coluna do meio. O Atlético, como mandante, fez um jogo e conquistou a vitória. E o Tombense, como visitante, um jogo e uma vitória, 100% de aproveitamento para o Atlético como mandante e 100% de aproveitamento para o Tombense como visitante. De acordo com as probabilidades, temos uma chance real de barbada, porque o Atlético Mineiro tem 71% de chances de vencer, contra 19% de chances de coluna do meio e 10% de chance de vitória do Tombense na coluna 2, ou seja, se o Tombense ganha, a partida vai ser uma zebraça e o concurso 887 pode até acumular. Então, olho na coluna 1, olho na vitória do Atlético Mineiro neste jogo 10. Jogo 11. América Mineiro e Uberlândia. Sábado, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 4 do Campeonato Mineiro. O Coelho é o 5º colocado com 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. E o Uberlândia é o penúltimo colocado, ou seja, 11º, com 1 ponto ganho, 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas e apenas 22% de aproveitamento. As 2 equipes já disputaram jogos neste meio de semana pelo Campeonato Mineiro. O América bateu o Tupinambás fora de casa por 1-0 e o Uberlândia ficou no empate sem gols em casa com o Patrocinense. Como mandante, o América conquistou uma vitória e conquistou um empate no jogo que fez, no único jogo que fez em casa neste Campeonato Mineiro até agora. E o Uberlândia, como visitante, fez um jogo e perdeu. De acordo com as probabilidades,
69% de chances de vitória do América Mineiro contra 21% de chances de Coluna do Meio e 10% de chances de vitória do Uberlândia na Coluna 2. Portanto, o América Mineiro é o franco favorito para conquistar a vitória neste jogo 11 do concurso 887 da Loteca, visto que o Uberlândia está muito atrás na tabela de classificação do Brasileirão. Jogo 12. Madureira e Bangu, clássico suburbano, mais um clássico contemplado no concurso 887 da Loteca. Madureira e Bangu que se enfrentam neste sábado, às 4 horas da tarde, em Conselheiro Galvão, pela rodada 5 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E você vai poder acompanhar todas as emoções desta partida aqui no Som da Antena Esportiva a partir das 3h30 da tarde de sábado, pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e também pelo Facebook. O Madura é o terceiro colocado do Grupo B com 9 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 75% de aproveitamento, enquanto o Bangu é o quinto do Grupo A com apenas 2 pontos ganhos, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 17% de aproveitamento. As duas equipes já entraram em campo neste meio de semana. O tricolor suburbano perdeu para o Boa Vista fora de casa por 3-1 e o Bangu também vem de derrota, perdeu nos acréscimos para o Volta Redonda por 1-0 jogando em casa no estádio de Moça Bonita. O Madureira, portanto, teve a sequência de 3 vitórias seguidas quebrada pelo Boa Vista e o Bangu, que ainda não venceu neste campeonato carioca, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante, o Madureira fez 2 jogos e conquistou 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Uma das vitórias do Madureira jogando em Conselheiro Galvão foi contra o Botafogo na rodada 2 e o Bangu como visitante também não perdeu, mas também não venceu. 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 51% de chances de vitória do Madureira, 29% de chances de Coluna do Meio e 20% de chances de vitória do Bangu. O clássico suburbano que vai ser disputado neste sábado, repetindo para você, sempre frisando, com cobertura total da Antena Esportiva. Portanto, não perca no sabadão, Madureira e Bangu. Vamos agora analisar o jogo 13, Fluminense e Boa Vista. Sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 5 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, também com cobertura total da Antena Esportiva. Site, aplicativo, YouTube e Facebook. O Fluminense é o líder do Grupo B com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. E o Boa Vista é o líder do Grupo A com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 58% de aproveitamento. Ou seja, é o duelo de líderes deste início de Campeonato Carioca. Fluminense líder do Grupo B, Boa Vista líder do Grupo A. Na rodada deste meio de semana, o Fluminense bateu o Flamengo por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, e o Boa Vista venceu o Madureira por 3-1 em casa. Portanto, duas equipes que vêm de vitória, vêm embaladas, buscando a classificação para a semifinal. O Fluminense fez 4 jogos e conquistou 4 vitórias, e o Boa Vista fez 4 jogos e vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, o Fluminense jogou uma vez e venceu, e o Boa Vista, como visitante, jogou 2 vezes, venceu uma e perdeu e empatou outra. Boa Vista, portanto, ainda invicto, jogando fora de seus domínios. De acordo com as probabilidades,
temos as 68% de chances de vitória do Fluminense contra 18% de chances de coluna do meio e 14% de chances de vitória do Boa Vista na coluna 2. Portanto, Fluminense e Boa Vista, mais um jogo que você poderá acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Este jogo você vai poder ficar por dentro no sábado às 6h30 da tarde, direto do Maracanã. Para encerrar, temos agora o jogo 14. Botafogo e Vasco da Gama, domingo às 4 da tarde no Estádio Olímpico Newton Santos, rodada 5 da Taça Guanabara, com transmissão da Antena Esportiva, site, aplicativo, YouTube e Facebook, cobertura total para o clássico da amizade. O Fogão é o quarto colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 33% de aproveitamento, enquanto o Cruz Maltino é o quarto colocado do Grupo B com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. As duas equipes ainda vão entrar em campo neste meio de semana. O Botafogo recebe o Resende no Estádio Olímpico Newton Santos, nesta quinta-feira, e o Vasco recebe a Cabofriense nesta quinta-feira em São Januário. Vasco e Cabofriense que você poderá acompanhar daqui a pouquinho no som da Antena Esportiva. Mas no final de semana, as duas equipes venceram. O Botafogo bateu o Macaé Sport por 3-1 e o Vasco da Gama venceu o Boa Vista por 1-0. Como mandante, o Botafogo fez um jogo e venceu justamente a partida deste final de semana, do último final de semana, contra o Macaé Sport. E o Vasco, como visitante, um jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. Vitória conquistada também no final de semana diante do Boa Vista. De acordo com as probabilidades, 24% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Botafogo, 23% de chances de coluna do meio e 53% de chances de vitória do Vasco da Gama na coluna 2. O Botafogo, que só mandou o time principal na rodada passada diante do Macaé Sport, ainda está pegando o ritmo de jogo após fazer a pré-temporada no Espírito Santo. E o Vasco da Gama, que já colocou o time considerado titular contra o Bangu na primeira rodada e contra o Boa Vista na rodada 3. Na rodada 2 enfrentou o Flamengo com uma equipe mesclada, a maioria formada por jogadores sub-20, e acabou perdendo para o Flamengo, que também estava com o time sub-20. Portanto, o Vasco é o favorito para vencer o Botafogo, mesmo a partida sendo no Estádio Olímpico Newton Santos. Mas como é clássico, então o favoritismo, apesar de ser do Vasco, fica aí para o imaginário do torcedor, porque clássico é clássico e dizem que clássico não tem favorito. Vamos então para a programação do concurso 887, repassar para você, lembrando que o prêmio está acumulado em R$550 mil. É muito dinheiro, dá para fazer a festa neste início de 2020, dá para pagar aquelas contas de início de ano, IPVA, IPTU, taxa de mensalidade escolar e por aí vai. Vamos lá, anote aí: jogo 1, Corinthians e Santos no domingo. Jogo 2, Red Bull Bragantino e Palmeiras no domingo. Jogo 3, Guarani e Santo André no domingo. Jogo 4, ABC e América de Natal no domingo. Jogo 5, Sport Recife e Vitória no sábado. Jogo 6, Fortaleza e Ceará no sábado. Jogo 7, Londrina e Coritiba no domingo. Jogo 8, Atlético Paranaense e Paraná Clube no domingo. Jogo 9, Figueirense e Avaí no domingo. Jogo 10, Atlético Mineiro e Tombense no domingo. Jogo 11, América de Natal, ou América Mineiro e Uberlândia no sábado. Jogo 12, Madureira e Bangu no sábado. Jogo 13, Fluminense e Boa Vista no sábado. E jogo 14, Botafogo e Vasco da Gama no domingo. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa
até este sábado, hein, galera? Até sábado, 2 horas da tarde. O preço da aposta física, ou seja, feita nas casas lotéricas, custa R$ 3. O preço mínimo para as apostas online custa R$ 30. Se você quiser saber combinações de apostas, é só você acessar o site loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, ouvinte, sempre ligado no Lotecando, uma boa sorte. Quem sabe aí você possa faturar com a nossa ajuda o prêmio de R$ 550 mil. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Espalhe por aí um novo jeito de fazer web rádio e lembrando que daqui a pouquinho, às 9 da noite, você vai acompanhar as emoções de Vasco da Gama e Cabofriense, direto de São Januário, com Jefferson Carvalho, Rodrigo Goniades e Daniel Kaiser. A equipe antenada se movimentando neste meio de semana para a rodada 4 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e a atração daqui a pouquinho é Vasco da Gama e Cabofriense. Mas no final de semana tem muito futebol para você, como eu falei durante o programa. Tem Madureira e Bangu a partir das 3h30 da tarde. Eu vou estar lá em Conselheiro Galvão com todos os detalhes. Às 6h30 da tarde tem Fluminense e Boa Vista, direto do Maracanã. No domingo tem as emoções do clássico da amizade entre Botafogo e Vasco da Gama. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Resende e Flamengo no Maracanã a partir das 7h30 da noite. O Flamengo que vai jogar com os jogadores considerados titulares e também terá Jorge Jesus na beira do gramado. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.